E aí, pessoal? Estou aqui agora para falar de Não Se Preocupe, Querida. E para me fazer a pergunta, o que aconteceu aqui? Vou te falar depois da vinheta. Então, temos aí um trabalhinho da Olivia Wilde, né, que é muito conhecida por atuar e agora está começando, né, a se enveredar aí pelo mundo da direção e está trazendo um novo trabalho em Não Se Preocupe, Querida. Trazendo aí o casal Florence Pugh e o Harry Styles. E cara, que filme é esse, gente? Que filme é esse? Ó, vou começar dizendo assim. Vou falar um pouco de trás pra frente. Existe um mistério ali. Existe uma história em que as mulheres e seus maridos, né, são casais que moram ali juntos. Alguns têm filhos, outros não. Os maridos todo dia são para trabalhar no mesmo horário, juntos, a frotinha de carro vai, as mulheres ficam, eles voltam no exatamente horário, elas ficam ali arrumando a casa, se encontram, bebem, conversam, arrumam a casa, fazem a comida, fazem o jantar, ele chega, come, dorme, todo dia a mesma coisa, uma rotina ali. E a personagem da Florence acaba percebendo ali que tem alguma coisa errada e começa a querer saber o que está acontecendo ali de errado. Bom, isso para mim ali é para começo de conversa, né? Existe um mistério, né? Claro, né? Que obviamente eles mostrariam que tem realmente alguma coisa errada. Eu acho interessante o que é, mas eu acho sem propósito. E aí para mim fica muito ruim porque jornadas não precisam de final, elas precisam de começo, meio e fim e um bom final. Quando você tem um final que, como eu disse, é só interessante, mas não é bem resolvido, e você tem uma jornada cansativa até aquele final, não importa se aquilo é interessante, se aquilo. Não importa nada. Importa que você tá ali já cansado, irritado com aquilo ali. E. Fica tipo, porra, que merda. E aí existe um problema, assim, que eu acho que a Olivia, né, a galera que trabalhou nos bastidores ali na produção, eles tentaram fazer um pouco diferente. Porque nesses tipos de filme, de história ali também já aconteceu alguma coisa em série, fica aquela coisa, né? Tipo, vivendo a vida normal, e aí tem um erro aqui, outro ali, um erro aqui, outro ali. Quem viu o WandaVision vai saber do que eu tô falando, até você começar a entender que realmente tem alguma coisa errada e você entrar naquele mistério. Só que eu acho que a personagem, ela começa a ter essas ideias de que tem alguma coisa errada muito no início. E aí, como eles só vão finalizar essa história e dar essa resposta lá no final, você tem um pedação ali de só ficar. Vamos. Não, mas vamos voltar. Vamos, mas vamos voltar. Vamos, mas vamos voltar. E o filme não anda, ele não se desenvolve. Ele tinha tudo para ser um suspense incrível, catártico, super tenso. A trilha sonora tenta fazer essa tensão, a edição tenta trazer essa tensão ali, mas ele não consegue porque ele é muito cansativo. E ele te interrompe. E ele te interrompe. Ele não evolui nessa questão do mistério. Ele te dá um pedaço aqui e volta para aquela realidade. Ele te dá um pedaço ali e volta pra... E fica naquela coisa de você ficar tipo, meu Deus, tá doendo meu cérebro aqui. Eu acho a Florence trabalha muito bem, muito, muito bem. Ela tá hoje no universo Marvel, ela trabalhou muito bem em Midsommar e ela traz uma atuação incrível aqui. E surpreendentemente, eu fiquei muito surpreso com a atuação do Harry Styles, eu achei que ele trabalhou muito, muito bem. Ele conseguiu assim trazer o que era necessário para a composição do personagem dele em todos os momentos ali que a gente vê. Eu gostei muito da atuação dele, foi bem sólida para mim. E aí eu digo me surpreendeu porque existem poucos trabalhos dele de atuação, né? E ele é mais conhecido pela carreira musical, então eu não estava esperando que ele fosse tão bem. Ele vai muito bem, mas a Florence ela se supera assim, ela é realmente a atuação desse filme. E aí, eu acho que fica muito nesse foco, como eles são ali os personagens centrais, de trazer alguma coisa realmente forte deles e relevante. E a direção, ela não consegue buscar isso nos outros personagens. E aí todo mundo é muito engessado, é muito robótico, porque tem alguma coisa errada ali, tá todo mundo seguindo um roteirozinho. E você fica tipo assim, gente, que pessoas são essas? Como que alguém entra aqui e acredita que isso aqui é um mundo legal, é um mundo normal, se todo mundo parece um robô? Ninguém acredita naquilo nem por um minuto, sabe? A própria Olivia Wilde, que né, participa atuando também do filme,
ela tem, assim, uma coisa, os personagens dela tem uma personalidade que fica, tipo, aparecendo ali, mas é muito difícil, eu sempre falo isso quando eu vejo um filme em que o diretor também atua, é muito difícil fazer as duas coisas, então você acaba, às vezes, perdendo um ponto aqui e outro ali. A Olivia não tem um papel tão relevante assim pra história, mas ela aparece bem como atriz, então eu acho que ela desequilibra um pouco ali, eu acho que não é tão redondo quanto poderia ser a direção, e aí os personagens para mim são muito ruins, é tudo muito plástico, é tudo muito plástico. Óbvio que é um mundo ideal ali, é um mundo meio utópico, e aí por isso ele pode ser ter essa impressão plastificada, industrializada, mas eu acho que é demais. É demais, é demais, é demais. A edição, os flashbacks, as coisas que acontecem ali que ficam tentando dar pistas pra gente e até pro próprio personagem, eu acho a edição muito ruim, porque em vários momentos você perde aquilo que ele mostrou ali em um segundo. Ah, foi um flash na cabeça dela. Tá, mas não, né? Mas o público ele precisa ter alguma coisa a mais. O filme precisa ser palatável para quem tá assistindo. Ele precisa ter alguma coisa para você ficar interessado. E o filme não consegue te tensionar o suficiente para você ficar interessado na trama. Como eu disse, a resolução do mistério é interessante? É interessante. Mas você já tá tão cansado que pouco importa o que acontece, você só quer que o filme acabe e ir embora. E assim, quando resolve o mistério, também o mistério para mim é sem propósito. Muitas pontas são deixadas soltas, não tem explicação de algumas coisas que acontecem lá dentro do Projeto Vitória, né, que é onde eles vivem ali. Muita coisa fica sem explicar o porquê que está acontecendo, como que está acontecendo, e a resolução do mistério, o que é que está acontecendo ali quando fica explicado, a gente não entende por quê. Porque, eu entendo, o personagem fez isso aqui por causa disso, mas ele tá usando uma ferramenta, eu não vou dar spoilers aqui, mas quem assistiu, ou quem for assistir vai entender, tipo assim, existe esse problema aqui que é o mistério, né, a situação que está acontecendo ali. Isso acontece porque tem essa situação aqui que esses personagens estão fazendo. Mas para eles fazerem aquilo ali, eles precisam de um sacrifício, assim, tipo, eles precisam ter alguma coisa para chegar ali. Só que eles chegam ali, só que o que eles fazem para chegar ali, eles podem fazer para chegar em qualquer outro lugar que vai ser muito mais satisfatório do que eles estão fazendo ali. Então não faz sentido eles estarem ali. Esse filme, ele não tem para onde. Eu sei que ele tenta trazer umas pautas sobre machismo e traz. São pautas fortes até, eu acho. Principalmente ali no grande cerne da história. Então tem uma camada machista muito grande e é muito forte, mas ele não tem desenvolvimento suficiente. É a mesma coisa de você pegar uma colcha e for fazer uma colcha, você não costurar. Se você não tiver uma linha para costurar, para ligar todo o roteiro com o trabalho de direção, com a história que você está contando ali, né, que é o argumento, você não tem filme, gente. Você não tem filme. Eles ficam tentando te criar um suspense ali na trilha sonora, mas tem umas coisas que você às vezes fica assim, caraca, por que está acontecendo isso? Tem uma cena que eu vou precisar citar aqui para se vocês forem assistir ou se vocês já assistiram, você ter exatamente do que eu tô saber exatamente do que eu tô falando. Uma cena que o Harry Styles dança ali mais ou menos no meio do filme, que é tipo, puta que pariu, que porra é essa? Cara, é um negócio que você fica assim, que cacete doentio, é. Mas só que tipo assim, os motivos que tem ali por trás são doentios? São. Eles são sem propósito? São também. Só que fica doentio pra gente assistir e falar assim, cacete, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não podem pegar esse argumento, que é interessante, e conseguir construir um filme com um roteiro bom, com uma direção catártica, com uma tensão que realmente funciona. Pegar essa trilha sonora, que até é boa, mas que dentro do filme ela fica perdida, e conseguir colocar ali. Você sustenta o filme na atuação dessa menina. Porque eles não estavam nem com a intenção do Harry Styles ser bom. Porque como eles engessam todo mundo, ele também era para ser engessado. Só que como ele tá ali com ela, a troca com a Florence é muito boa, então ele consegue se sobressair. Mas o filme tá claramente ali tentando se sustentar nessa menina.
Se fosse para ser assim, ela pode pegar uma câmera, colocar na frente dela, igual eu tô aqui, e começar a falar. Não precisa de um diretor, não precisa de um cinematógrafo, não precisa de figurinista, não precisa de diretor de arte, não precisa de ninguém. Você não pode fazer um trabalho e colocar a responsabilidade daquilo funcionar nas costas de uma pessoa. A Gemma Chan, coitada, tão boa atriz, que também tá no universo Marvel, né? Tá em Eternos, como a Suzy. O personagem dela chega em ponto nenhum para ponto nenhum. E aí no final eles tentam até criar uma camada dela ali e tipo mostrar alguma coisa dela e tal. E aí o filme acaba. Propósito? Não sei. Não entendo. Ah, vamos falar sobre opressão, vamos falar sobre o machismo. Vamos falar, precisamos falar pra, né, acabar essa merda. Mas o filme, tipo assim, ele tem um propósito tão... Cara, é cansativo. Tem uma cena também. Tem umas loiras, umas várias Marilyn Monroe que aparecem. E tem uma cena delas no final, que vocês vão saber do que eu tô falando, que eu fico tipo assim, que isso? O que é isso? Por que essas mulheres, todas muito parecidas, com cortes de cabelo, com tonalidade de cabelo, tudo parecido, estão fazendo ali, nessa atuação assim, dentro do filme, o papel que elas desempenham? Não tem sentido nenhum. O flashback que a menina tem com elas, também não se encaixa na narrativa que apresenta delas no final. Você fica o tempo todo tentando encaixar esse quebra-cabeça que o filme monta, e o filme termina e você não consegue montar o quebra-cabeça, porque ele não tem uma costura, ele não tem cola. Ele não tem cola. Ele é um filme que ele tem um argumento interessante, não novo, como eu até falei aqui, tem coisa parecida em WandaVision, tem coisa parecida no Show de Truman, tem uma porrada de coisa que já falou sobre isso. E aí, tá. A resolução, a ideia para resolução é interessante? É interessante. A execução é boa? Não. É um filme de boas ideias, sim. É um filme que tinha pretensões. Não vou nem dizer boas ideias, pretensões. Ele não desenvolve elas bem. Ele não costura aquilo bem. E aí parece que você tá com... Sabe, sei lá, você pegar um pacote de ossos e não conseguir nunca montar um esqueleto? É isso. É isso. Você sempre fica, tipo, coloca aqui e desmorona lá, e aí você fica aquele... Gente, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. E vou te dizer, eles estavam com pretensões. Esse filme bem na crítica, de abocanhar alguns prêmios aí no circuito de premiação que vai começar também em breve. Ele não vai nem longe, assim, né? Não vai mesmo. E eu tô, assim, realmente chocado, né? Até o Harry Styles agora também, né? Tá no universo Marvel, até ele tá em Eterno junto com a Gemma Chan. E assim, cara... É isso. É difícil, assim. Eu queria muito que esse filme fosse mais interessante. Eu estava torcendo para Olivia Wilde trazer um bom trabalho na direção. Ela é sólida, como eu falei. Ela, tipo, não manda mal, mas ela também não manda bem dentro do contexto que tinha que ter trazido ali. E aí eu acho que também a edição não ajuda. E eu acho que fica tudo um pouco off demais. Eu consigo levar em consideração essas questões técnicas. Por exemplo, como eles estão ali, como, né, a personagem dela começa a ficar pensando, né, o que está rolando, não sei o que, fica um pouco off. Eu entendo, nossa, vamos ficar um pouco off pra poder, tipo, o público sentir como a personagem. Mas assim, gente, existe limite pra metalinguagem. Só dizendo assim, tá? É legal você, tipo, incorporar nas técnicas de direção, de cinematografia, de trilha sonora, questões que vão fazer o público emergir para sentir o que o personagem está sentindo. Né? Eu até falei de um filme da Netflix, Já Fui Famoso, que ele faz muito isso, parece uma composição musical. Tem um filme também da Netflix com a Dan Sandler Arremessando Alto, que é um filme sobre basquete, e aí a direção do filme parece uma partida de basquete. Então isso, existe um interesse, existe uma forma de você trabalhar isso.
E ali, eles não fazem isso bem. Então, assim, metalinguagem tem limite. Não é porque o personagem tá off e não sabe onde ele tá que você tem que deixar o público sem saber o que ele tá fazendo também ali no cinema assistindo esse filme. Então, assim, vamos repensar a forma também de trabalhar as linguagens cinematográficas dentro desse roteiro que é muito vazio. É muito vazio. Ele tem muitas intenções boas, mas ele não sabe costurar nada. Então, assim, a menina tá ali sem saber o que ela tá fazendo ali, e a gente também fica sem saber o que a gente tá fazendo ali no cinema. Porque vamos combinar, né? Nisso aí, vocês são 10. Vocês conseguiram fazer a gente se sentir igual a ela. Num lugar que você não sabe por que você tá. Mas, assim, não fez isso de uma forma legal, né? Eu queria saber por que eu estava no cinema, eu queria ter ficado tenso com ela, eu queria ter ficado obcecado com ela, eu queria ficar interessado com ela. E eu só fiquei assim, cacete, que troço chato que tá rolando aqui. Né? Então, assim, é isso, assim, tá? Deixa seu like aí no vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!